Olá, amigos. Vou apresentar para vocês a disciplina Tópicos Especiais em Filosofia da Religião. É uma disciplina que a ementa o professor pode escolher, e eu escolhi uma obra do filósofo Mircea Eliade, O Profano e o Sagrado. É exatamente o único texto que foi disponibilizado para vocês ali na plataforma, mas que o Mircea Eliade é um dos filósofos que penso que melhor trabalha essa problemática do fenômeno religioso, e até porque traz uma abordagem que não nos leva a nenhuma discussão sobre instituição religiosa. Não é isso o objeto do seu estudo, mas uma compreensão da religião como um fenômeno humano, né? E, portanto, numa dimensão mais cosmológica também, né? Dessa relação do homem com o mundo. E penso que traz umas questões muito interessantes que a gente pode estar conversando, discutindo, aprofundando nessa disciplina. É uma disciplina curta, só tem vocês viram, só tem dois fóruns e duas atividades. Portanto, nós temos condição de fazer um estudo aprofundado, porque é uma disciplina mais concisa, né, se a gente quisesse. A primeira atividade propus, né, que a partir da leitura do primeiro capítulo, né, do texto do texto do Mircea Eliade, O Sagrado e Profano, o primeiro capítulo trata exatamente sobre o espaço sagrado e a sacralidade no mundo, né? Pedi para fazer um resumo desse capítulo. É um capítulo que tem uma linguagem muito clara, e a gente não teria nenhuma dificuldade de estar abordando essa problemática exatamente das concepções, né, das noções mais relevantes sobre o sagrado. A gente poderia estar lendo, né, nesse primeiro capítulo do livro do Mircea Eliade, né, as noções mais relevantes sobre o sagrado. E aí ele apronta tem várias, né, categorias importantes que ele traz ali na sua obra, mas a gente pode destacar algumas questões importantes, algumas noções que vale a pena a gente aprofundar, se a gente quiser. Ele trata, por exemplo, do que ele chama de hierofania. A hierofania é exatamente essa manifestação do sagrado, né? Ou seja, um sagrado que nós aprendemos na nossa existência, na nossa convivência, na nossa relação com o mundo, né? Ou seja, o sagrado ele está no mundo, ele está na natureza, e ele se manifesta em nós. Essa manifestação do sagrado ele chama de hierofania, né? São muitas as manifestações do sagrado. Trata, por exemplo, do espaço sagrado. Isso é muito interessante porque há um espaço que pode ser identificado como sagrado, né? Isso não... E há espaços que pode ser identificado como um espaço profano. A distinção, por exemplo, que ele vai trazer nessa abordagem é exatamente essa distinção entre o sagrado e o profano, né? Portanto, o sagrado tem essa característica própria que é de unidade, de ordenar, né? De ordenar o homem no mundo. O sagrado nos constitui de alguma forma nessa dimensão de um pertencimento a um todo ordenado, e isso só pode ser da ordem do sagrado, né? Portanto, do contrário dessa ordenamento, essa unidade, né, espaços caóticos que pode
em algum momento nos deixar confuso no sentido da nossa ambientação, né? Do nosso pertencimento a um lugar, seria exatamente uma compreensão do contrário do sagrado, que seria o profano. Ele traz ainda uma outra noção importante, muito bacana, que é a construção desse espaço sagrado, mas a relação entre caos e cosmos, né? Ou seja, a relação entre caos e cosmos nos ajuda a compreender aquilo que podemos nos pôr como estando no espaço do sagrado. Então essa é uma noção importante nesse primeiro capítulo do Misceleade, essa relação entre caos e cosmos, né? E a relação, a concepção, por exemplo, do homem religioso, né? Quem é o homem religioso? Né? Isso é muito interessante no estudo dessa obra do Misceleade. Uma outra, na segunda atividade, por exemplo, nós pedimos para você fazer escrever brevemente algumas características da noção de tempo, né? Da noção de tempo, dentro desse capítulo que trata exatamente de tempo sagrado e os mitos. E nesse capítulo sobre o tempo sagrado e os mitos, o Misceleade traz uma reflexão sobre a adoração profana, a adoração do tempo profano e a adoração do tempo sagrado, né? Há uma percepção de duração no tempo sagrado e no tempo profano. Uma outra concepção, uma outra característica que ele traz na noção de tempo é exatamente a partir da etimologia da palavra, do termo tempus, né? Tem a mesma raiz, a mesma etimologia do termo templo. Então, templo e tempus, nesse estudo do Misceleade, eles estão relacionados. Isso é muito interessante. Quando o homem se dirige a um templo para fazer a sua meditação, procura um templo para fazer um exame interior, ele procura o templo porque ele procura um tempo, né? de meditação, um tempo de encontro com o seu transcendente e etc. Um templo e tempus têm a mesma etimologia. Isso é um estudo interessante, né, no segundo capítulo do Sagrado e Profano do Misceleade. Uma outra característica que a gente pode encontrar na noção de tempo é exatamente essa dimensão de uma regeneração pelo regresso ao tempo original, né? Ou seja, essa é uma característica da noção de tempo relacionado ao tempo sagrado e ao tempo profano, né? Nós somos como sendo interpelado a uma espécie de retorno, de reencontro com esse tempo original, né? Esse tempo original. Esse retorno, esse regresso ao tempo original nos leva exatamente a esse nosso encontro com um transcendente que é constitutivo cosmológico, né? Que está no todo ordenado. Essa é uma leitura que a gente pode encontrar nesse texto do Misceleade. E a pergunta sobre o que é o homem religioso, né? O que é o homem religioso? O Misceleade vai dizer, para o homem religioso, a natureza não é exclusivamente natural.
está sempre carregada de um valor religioso. O homem religioso, o sobrenatural, está indissociavelmente ligado ao natural. Essa é uma noção muito bacana, muito simpática, de exatamente a gente ter essa percepção quando, em algum momento, somos levados a essa tentativa de compreensão de um ser sobrenatural, saber que esse sobrenatural ele é constitutivo de um ser ou está ligado a um ser natural, né? Portanto, o homem religioso, a sacralidade, é uma manifestação completa do ser, né? Então, essa é uma compreensão que Miceliade traz sobre o homem religioso, né? E se a gente quiser estabelecer uma relação entre a natureza e o sagrado, diz Miceliade, o mundo se mostra aos olhos do homem religioso mais exatamente como a sacralidade se revela através das próprias estruturas do mundo. É preciso não esquecer que para o homem religioso, o sobrenatural está indissociavelmente ligado ao natural, que a natureza sempre exprime algo que há no transcendente. Isso é muito exatamente esses tópicos, essa síntese que trago para vocês, acho que contempla as duas atividades e os dois fóruns de discussão. Se a gente quisesse compreender ainda, por exemplo, o termo hierofania, ela significa a manifestação do sagrado, como eu falei. Exprime o que está implicado no seu conteúdo etimológico, ou seja, que algo de sagrado se revela. É um ato misterioso, a manifestação de algo de ordem diferente, de uma realidade que não pertence ao nosso mundo, em objetos que fazem parte integrante do nosso mundo natural e profano. Ora, o sagrado pode manifestar-se em uma árvore, pode manifestar-se em uma pedra, por exemplo. Mas se trata de uma veneração da pedra como pedra, não se trata de uma veneração da pedra como pedra ou da árvore como árvore. Há a pedra sagrada e há a árvore sagrada, assim como todas as coisas. As coisas não são adoradas como a pedra não é adorada ou a árvore não é adorada, mas justamente porque são hierofanias, porque revelam algo que já não é nem pedra, nem árvore, nem coisa, mas o sagrado. É isso que a hierofania nos traz, né, como concepção etimológica da palavra. Ora, a distinção que o Miceliade faz, por exemplo, do sagrado e do profano. Vai entender, por exemplo, o sagrado e o profano, eles se constituem como duas modalidades de ser no mundo. Duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo da sua história. Os modos de ser sagrado, os modos de ser profano, dependem das diferentes posições que o homem conquistou no cosmos. Essa é uma ideia preciosa que a gente encontra nessa obra do Miceliade. E ele traz um texto bíblico, né, para fundamentar essa concepção do sagrado. É um texto que está em Êxodo 3:5. O texto diz assim: não se aproximes daqui, disse o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira as sandálias de teus pés,
porque o lugar onde te encontras é uma terra santa. Então, a partir daqui, dá para se compreender de que há espaço sagrado e há espaço não sagrado. Espaço forte, espaço significativo, real, que existe realmente, e espaço sem estrutura, sem consistência, como uma extensão informe. Essa é uma distinção importante entre o sagrado e o profano nesse estudo que o Mircea Eliade nos apresenta no seu texto. Faça uma boa leitura, é uma leitura que não nos cansa, é uma leitura que preenche alguns vazios de sentido. Essa é uma contribuição que essa disciplina pode nos dar para além do ganho cognitivo, do ganho epistemológico, né, da formação acadêmica. Também traz uma contribuição no âmbito de uma meditação mais profunda e que todo ser humano tem necessidade, né? Todo ser humano como ser religioso, né? Você vai encontrar também ainda, e eu vou terminando por aqui, você vai encontrar ainda no texto do Eliade o limiar que separa o sagrado do profano, indica ao mesmo tempo a distância entre dois mundos de ser, profano e religioso. É o lugar onde esses dois mundos se comunicam, onde se pode efetuar a passagem do mundo profano para o mundo sagrado. O limiar mostra de uma maneira imediata e concreta a solução de continuidade do espaço. Daí a sua grande importância religiosa, porque se trata de um símbolo e, ao mesmo tempo, de um veículo de passagem. Bom estudo e muito obrigado.